A paz do nosso Senhor ao meu irmão, a paz do Senhor à minha irmã, a paz do Senhor a você que ainda não tomou uma posição por Jesus, mas quer aprender algo da palavra de Deus. Eu quero te abençoar nessa oportunidade. Abençoar a você, a sua vida, a sua saúde, os seus negócios, a tua casa, que Deus possa estar te abençoando muito, que você possa, através das histórias bíblicas que estamos meditando neste trimestre, você adquira sabedoria para lidar com as coisas do mundo na orientação de Deus para a sua vida. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical e hoje vamos ver a lição referente ao domingo 21 de junho de 2026. Neste trimestre que está terminando, só vamos ter mais uma lição. Nós estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno, legado dos patriarcas Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó. E a lição de hoje é a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E antes de eu orar pela sua vida, pela sua casa, eu quero ler o texto bíblico que está lá em Gênesis 33, de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-o sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto,
como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante dessa passagem bíblica que nos mostra um momento crucial na vida do teu povo e nas instruções que tu tens para nós. Abençoa os teus servos, os amigos que estão atentos a esta lição, Senhor. Abra os seus corações para o perdão, para a reconciliação, para o amor. Fala com cada um de nós, Senhor. Abençoa a família dos teus servos. Abençoa, Senhor, o trabalho dos teus servos. Faz prosperar aquilo que os teus servos colocam as mãos para fazer. Abençoa a descendência dos teus servos, os filhos, os netos, tataranetos, os parentes próximos, os parentes distantes, Senhor. Porque a família, Senhor, que tu tens nos dado, Senhor, é bênção para a nossa vida. E essa lição vai nos ensinar isso. Nos ensina, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já temos visto em lições anteriores que Jacó, que era um enganador, ele, depois de um encontro com Deus no Vale do Jaboque, ele é transformado em Israel, um homem que lutou com Deus e prevaleceu, ou seja, foi abençoado. E agora Jacó é um homem transformado. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos tira de uma vida egoísta, de enganos, de ilusões, e nos transforma em pessoas limpas, corajosas, moralmente respeitosas. E Jacó vai produzir aqui nesse encontro com seu irmão Esaú, eu acredito que é o ponto central da Bíblia para o homem. A transformação de um coração de pedra num coração de ouro, que agora reflete o ensino de Cristo acerca do perdão e do amor. Se nós somos novas criaturas em Cristo, nós temos muito que aprender a amar e a perdoar. Eu li uma história, não sei aonde, em que duas irmãs, depois que os pais morreram,
embora as duas não se falassem por desavenças antigas, elas tiveram que coabitar ali na mesma casa, porque não tinham dinheiro, então era a herança do pai, e aquela casa era uma casa simples, só tinha um quarto, e elas fizeram uma risca entre as suas duas camas no chão, e o ódio continuou sendo alimentado, porque uma só arrumava a sua cama e só varria o seu pedaço do quarto. Não sei se essa história é verídica, mas eu sei que ela ilustra uma realidade de muitas famílias em que irmãos estão divididos por coisas antigas. Foi o caso de Jacó e Esaú. Jacó enganou o seu irmão, comprou a sua primogenitura, roubou de seu pai de uma forma enganosa a bênção que era reservada a Esaú. E Esaú ficou com tanto ódio no coração que falou às claras que depois que seu pai descesse à sepultura, ele iria tirar a vida de Jacó, que levou Rebeca, a mãe de ambos, a pedir que seu filho Jacó fugisse para Midian, a terra de seu tio Labão. Já vimos também que ele passou lá 20 anos. Uma família separada pelo ódio entre os irmãos por 20 anos. Talvez essa não seja uma história estranha para você. Talvez também haja na sua família alguma divisão, animosidade, conflito semelhante a esse. E agora nós vemos que Jacó toma uma decisão. Orientado por Deus, ele volta para Canaã. Isso é uma coisa importante, porque a terra de Canaã foi a terra prometida por Deus a seu avô Abraão. Então era fundamental para cumprimento da palavra de Deus que Jacó voltasse para aquela terra. O que Deus promete, Deus cumpre. Só que muitas vezes nós, homens, nos interpomos entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E isso causa dificuldades aos propósitos de Deus.
Foi o caso aqui, essa desavença entre Jacó e Esaú criou um empecilho para o cumprimento da promessa de Deus. Mas Deus resolve, e depois de transformar o coração de Jacó, ele manda ele voltar para tomar posse das promessas de Deus em sua vida. É um momento que é preciso coragem. Sempre, mesmo com a orientação de Deus, ainda somos humanos. E aquela reconciliação podia causar danos, morte. Se Deus toca no teu coração para uma reconciliação familiar, você precisa ter coragem, porque você vai enfrentar o incerto. Jacó conhecia a vontade de Deus, mas não conhecia a cabeça de Esaú. Ou melhor, tudo que ele conhecia é que Esaú, há 20 anos atrás, destilava ódio contra ele. Mas ele vai enfrentar essa situação. Você tem que enfrentar as situações de conflitos familiares se o amor de Deus está no teu coração. Com cautela. Ele não foi precipitado. Nós vimos no texto que ele faz uma distribuição da família, põe as servas com seus filhos na frente, depois Léia e por fim Raquel. No seu coração ele pensa assim, se Esaú avançar, dá tempo para, quem sabe, Raquel e José fugirem e a minha descendência permanecer na face da terra. E foi na frente. É líder, é ele que tem que tomar a iniciativa. É dele que Deus pede a atitude. É de você que Deus pede a atitude. Ele se aproxima e um outro fato importante é que ele se humilha. Foi ele que tinha ofendido a Esaú. É ele que toma a iniciativa de reconciliação. Às vezes acontece ao contrário. Se você tem o amor de Deus no coração, mesmo que não tenha sido você o causador da mágoa no coração do teu irmão, também é você que tem que tomar a iniciativa, segundo o amor de Deus. E essa iniciativa envolve o perdão. Quando você ora, quando você toma providências com cautela, quando você vai em humilhação, Deus opera no outro coração. Deus não estava operando apenas no coração de Jacó, estava operando também no coração de Esaú.
o irmão enganado, o irmão prejudicado. Deus trabalha corações duros, Deus trabalha na sua família em todos os corações endurecidos. Mas precisa ter coragem. Coragem, eu quero dizer iniciativa. Correr o risco. Tem que ir com cautela, porque há perigos de fato. Jacó mandou presentes, tentou amenizar antes do encontro a situação. Tateou. O irmão, se ainda te abrigasse o ódio no coração, devolveria tudo. Você manda recados, você dá sinais, e você vai sentindo a reação. Com cautela, com prudência, com discernimento. E assim foi que Jacó encontrou o seu irmão. Foi um dos momentos mais lindos da Escritura Sagrada. Dois irmãos, um com arrependimento no coração de ter praticado atos contra o seu irmão, e outro com o coração aberto para o perdão. É coisa linda que Deus faz na família. Eles se abraçaram e, um dos momentos mais emocionantes da palavra de Deus, das histórias da Bíblia Sagrada, eles choraram muito. Você pode sentir esse choro desses dois irmãos, que há 20 anos não se falavam, não se encontravam. É coisa que só Deus pode fazer. Essa reconciliação é uma mensagem de Deus para nós a respeito da nossa família. Deus está mandando um recado claro para mim e para você. Não existe situação familiar que não possa ser resolvida pela coragem, pela humildade, pelo perdão e pelo amor. Eu vou ficar aqui nisso, essas poucas palavras, para que você não perca isso. Eu gostaria que você, ao desligar esse vídeo, entre no seu quarto, entre num lugar de silêncio e reflita sobre isso. Principalmente se você tem uma questão familiar que não foi resolvida. Passe um tempo meditando sobre essa situação. Ore a Deus sobre isso.
e Deus vai colocar a mão na sua causa, na sua situação, e vai abençoar os teus passos na reconciliação familiar. Essa não é uma lição para qualquer um. Ela é específica para quem tem conflitos familiares graves, que só podem ser resolvidos pela mão de Deus. Que Deus te abençoe, que te dê coragem, que te dê humildade, amor ao perdão, dependendo do lado que se você se encontra nessa situação de conflito familiar, e te dê vitória. Que Deus te abençoe.